Bom dia, eu sou a Gisele, para quem não me conhece, e hoje é dia de live Mães que Oram. Que bênção poder estar com vocês. A nossa live ela acontece todo sábado, às 10 da manhã. E fora isso, nós temos os devocionais que acontecem de segunda, quarta e sexta no nosso canal. E também no Instagram e no Facebook. Sempre uma palavra de direção, uma palavra abençoada para a sua vida. E quem tem nos acompanhado pode testemunhar aí que a gente tem sido bem abençoado com essas palavras que vêm aí direto de Deus para nós. Amém? Então nós vamos começar hoje orando e agradecendo ao Senhor por esse dia tão especial que Ele fez. Agradecer porque nós estamos aqui e agradecer porque Ele nos oportuniza mais uma vez falar da Tua Palavra. Vamos orar? Fecha seus olhos aí onde você está. Deus Pai poderoso e exaltado Deus. Obrigado, meu Pai, pela sua bondade, pela sua misericórdia e pelo teu amor. Nós te engrandecemos dessa manhã. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigado porque o Senhor nunca não tem deixado faltar nada em nossas casas. Obrigado, meu Pai, que a Tua provisão seja sempre real na nossa vida, que a Tua prosperidade, que não se relaciona somente a dinheiro, ela sempre seja uma realidade na nossa vida. Nós estamos aqui, Pai, dispostas e dispostos a ouvir a Sua palavra e a entender aquilo que o Senhor quer nos dizer. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Peço ao Senhor que use a minha vida para transferir aquilo que o Senhor quer dizer aos seus filhos tão amados. Eu te agradeço, eu te louvo e te bendigo. Faço isso em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, mulheres? Amém? Paz. Né? A gente tem a presença também de não só mulheres, apesar de ser mães que oram, mas hoje, por exemplo, nós temos uma palavra que não é só para mãe. Não necessariamente a mãe vai cuidar, né? Deve ter muitas realidades em que às vezes é o pai que cuida ou é o pai que direciona. Enfim, independente do formato aí que a sua família se encontra nesse momento, eu quero dizer que essa palavra é para o seu coração. Essa palavra é para te ajudar a ter discernimento em relação à criação dos nossos filhos. Nosso propósito como grupo é manter isso vivo em você, para que você nunca se esqueça que a melhor direção vem do Senhor. Amém? Então, eu vou começar essa palavra de hoje relembrando um pouquinho do que a gente falou na semana passada. E a parte que eu quero relembrar do texto da semana passada, de 2 Timóteo, se você perdeu, você corre lá no YouTube que tem a ministração na íntegra. Eu quero relembrar com você e confirmar o fato de que a Bíblia ela é inspirada por Deus. E se ela é inspirada por Deus, ela vai nos ajudar a com certeza ter a melhor direção na criação dos nossos filhos. Porque o Senhor sempre quer o melhor para nós. Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e lá no texto de 2 Pedro, a segunda carta de Pedro, capítulo 1, do verso 19 ao 20. Eu vou ler aqui para você. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Amém? Essa palavra vem para nos confirmar no dia de hoje, de que o Espírito Santo é aquele que inspirou os profetas do Senhor para nos trazer esse manual de vida aqui, como nós conversamos na semana passada. Então, baseado nisso, hoje eu queria falar com você a respeito de a Bíblia
A Bíblia inspirada pelo Senhor existe para nos ensinar. Na semana passada, nós conversamos a respeito do texto de 2 Timóteo, onde o apóstolo Paulo falava sobre as funções da Bíblia. E as funções da Bíblia, ele cita 4 funções da Bíblia. E a primeira delas é ensinar. E é sobre ela que nós vamos falar hoje. A Bíblia como um instrumento de ensino para nós e para os nossos filhos. Isso não é uma bênção? Você ter algo que te dê uma direção, que te dê um norte em relação àquilo que você quer fazer, que é criar bem os seus filhos. Isso é muito abençoador. Eu quero começar falando a respeito, dentro desse contexto, sobre a Bíblia como um livro diferenciado. Se você crê na palavra, se você crê nessa palavra que eu acabei de confirmar com você aqui, que a Bíblia é inspirada por Deus, você também reconhece, assim como muitas pessoas, mesmo os mais sábios, tiveram que reconhecer, que ela é um livro diferenciado. Não existe um livro tão especial quanto a Bíblia. Não existe um livro que perdura por anos e anos e anos. Não existe uma publicação que tenha sido, que ainda sustente, que ainda exista e que ainda seja vivo na vida das pessoas como a Bíblia. Ou seja, eu até coloquei aqui, a Bíblia, ela se diferencia de qualquer outro livro do mundo, por quê? Porque ela não é um livro inspirado pelo homem, ela é inspirada por Deus. E Deus, ele é atemporal. Deus independe desse tempo, esse cronos em que nós vivemos. Então é por isso que nós podemos confiar na palavra. E é por isso que eu te convido a transformar, igual nós conversamos na semana passada, a Bíblia a ser o seu manual de vida. Aquele em que você consulta para poder viver. Aquele que você pede direção para poder viver. Essa é a palavra de Deus, viva e eficaz, que tem que ser firme na minha e na sua vida. Amém? Então, na Bíblia nós encontramos respostas, direções em relação a Deus e a sua vontade. Eu gostaria de esclarecer isso com você aqui. Muitas vezes as pessoas se baseiam, Eu coloquei a respeito de como se fosse assim, uma informação correta e religiosa a respeito do que Deus quer para você. Que é lícito, mas não existe a melhor maneira de você entender o que Deus quer para você, é você buscando na palavra de Deus. Às vezes você herda, uma informação que serviu ou que é uma verdade na vida de outra pessoa, mas Deus não te convida para viver o do outro. Deus te convida para viver a sua vida. Deus te convida para você buscar a direção para a sua Bíblia. E se você busca a direção para a sua vida, a direção de Deus vai ser específica para a sua necessidade, para aquilo que você precisa, para aquilo que você quer. Ou para aquilo corrigindo, nem necessariamente aquilo que você quer, mas para aquilo que Deus acredita ser o melhor para você. Ou seja, nós temos que sair daqui entendendo que as informações, elas são religiosas, elas são sinceras, são lícitas, porém, não há bênção maior que você buscar resposta na palavra a respeito daquilo que você precisa. Amém? Eu vou dar um exemplo em relação a isso, eu até anotei aqui, quando você quer aprender sobre determinado assunto. Quando você quer entender melhor sobre determinado assunto, o que você faz? Qual que é a sua atitude diante disso? Eu quero entender mais sobre inglês. Se você ficar, eu levantei alguns questionamentos, se você ficar num ambiente que fale sobre esse assunto, isso te ajuda? É o suficiente? Qual que é a desvantagem de você fazer apenas isso? Então, se tratando de Bíblia, é a mesma coisa. Você ouvir de alguém, você estar num ambiente onde se fala da palavra, você se colocar disposto aí agora para ouvir essa live, isso é bênção? Isso te ajuda?
com certeza te ajuda. Mas isso é parte daquilo que Deus pode fazer por você através da palavra. É isso que nós, do Mães que Oram, gostaria que você entendesse nesse dia. Que a Bíblia tem muito mais do que aquilo que você ouve do outro. A Bíblia tem muito mais para a sua vida do que aquilo que é testemunho do outro. Você pode fazer da Bíblia um testemunho da sua vida. E aí, quando você tem o seu testemunho, você pode até sair pregando, porque não existe pregação melhor a não ser o nosso testemunho de vida. Isso é muito bom. Isso é bom para mim, isso é bom para você. Se você ficar num ambiente, como eu fiz os questionamentos, né, anteriormente, se você ficar nos ambientes onde está sendo falado a respeito do assunto, isso vai te ajudar? Até coloquei aqui, sim, com certeza, você vai aprender um pouco a respeito do assunto. Seu conhecimento será apenas por aquilo que está sendo falado. Então, vai ficar um pouco mais limitado o seu conhecimento. Você fica com a experiência do outro e não com a sua. Então, eu gostaria de te fazer pensar a respeito disso hoje. Que você viva não só o testemunho do outro, mas que você viva também o seu testemunho. Porque a palavra de Deus, viver a palavra de Deus significa aprendizado, experiência e transformação. E isso pode ser na sua vida, não só na minha, não só da minha amiga, do meu amigo, mas também na sua vida. E aí a gente vai entender por que é tão importante que isso seja na sua vida, dentro desse ministério que Deus te concedeu, que é o ministério de criar filhos. Nós vamos entender, nós vamos sair daqui entendendo o porquê que isso é tão importante, dentro daquilo que Deus nos oportunizou fazer. Eu creio que a bênção, o benefício de ser mãe vem. A gente acha que a gente faz um benefício só para o outro, mas muita gente ainda fala sobre isso, né? Que a gente, primeiro, a palavra toca na gente e aí, por consequência, a gente abençoa o outro. Seja o nosso filho, seja um amigo. Então, é muito importante você ter isso dentro do seu coração, em pensar que o seu testemunho é a melhor experiência que você pode viver. Amém? Eu queria convidar você a pensar comigo que você é pai, você é mãe, e você com certeza quer ensinar e preparar o seu filho para o futuro, a sua filha para o futuro. E Deus? Será que Deus quer fazer a mesma coisa com a gente? Com certeza. Ele quer nos preparar, assim como nós fazemos com os nossos filhos. E para isso, eu levanto a questão: qual é a direção da Bíblia para a gente conseguir fazer isso? Porque Deus faz isso conosco. Mas de que maneira? Como que Deus nos mostra essa direção? Eu quero levar você a ler o texto de Deuteronômio, capítulo 6. Acha Deuteronômio lá na sua Bíblia, seu manual de vida. Depois de Levítico, de Números. Tá mais aí para o começo da sua Bíblia. Então, é Deuteronômio, capítulo 6. Nós vamos ler os versos de 4 a 6. Olha o que a palavra de Deus diz a nós. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Vamos parar por enquanto por aí? Olha que bênção que o Senhor fala para nós. Aonde tem que estar a palavra de Deus? No seu coração, no meu coração, no nosso coração. A Bíblia diz que você e eu precisamos guardar a palavra de Deus em nossos corações. Se Deus fala isso para nós, é porque isso tem propósito de ser. Uma palavra guardada no coração é capaz de te mudar, de te transformar e de te fazer melhor.
uma palavra guardada no coração é capaz de te fazer uma mãe melhor, um pai melhor. Com certeza. Quem nos diz isso é o nosso Pai que estás no céu, é o Senhor. É assim que Ele cuida de nós, Ele guarda. Foi assim que Jesus viveu nessa terra, guardando a palavra do Senhor, mesmo diante de tantos desafios. Jesus tinha a palavra do Senhor no seu coração. Então a Bíblia é muito clara em nos falar, não nos deixa dúvida que o primeiro ponto que nós temos que fazer para que nós consigamos atingir o objetivo, nosso objetivo de criar os nossos filhos de maneira excelente, é interiorizar a palavra de Deus, é deixar internalizar a palavra de Deus, deixar a palavra de Deus guardada dentro do nosso coração. Tem uma outra direção nesse versículo: amar a Deus e conhecer a sua palavra. Amar a Deus. Aqui o Senhor fala: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Não é assim que você ama o seu filho? De toda a sua alma, de toda a sua força. É um amor que você não sabe mensurar. Se alguém pedisse para você falasse para você assim: qual o tamanho do seu amor pelo seu filho, pela sua filha? Você consegue mensurar? Assim é o amor de Deus por nós. E assim tem que ser o nosso amor por Deus. Essa é a direção do Senhor. Internalizar a palavra. Então, nós entendemos nesse versículo que amar a Deus e também conhecer a palavra de Deus são coisas inseparáveis. E nós, como pai e mãe, nós temos essa direção do Senhor. E nós precisamos fazer isso. Lá em Salmos 119, existem várias direções a respeito de você se deleitar na palavra de Deus. Você passará você o amará e você se deleitará nele. Ou seja, se você ama o Senhor de todo o seu coração, você precisa entender a palavra dele, você precisa buscar a palavra dele, para que então esse amor cresça dentro de você. Porque à medida que você buscar o Senhor, esse amor vai crescer dentro de você. Isso não sou eu que estou dizendo, é o próprio Deus que fala na palavra dele. Olha que bênção, o Senhor nos dá a direção de que a palavra tem que estar no nosso coração. Amém? Disse Jesus, eu anotei aqui sobre João 14,15, se você quiser depois dar uma olhadinha nesse versículo. Disse Jesus: se me amas, guardarei os meus mandamentos. Nós precisamos mais do que dizer que amamos a Deus. Você acredita em Deus? Ah, eu acredito. Você ama a Deus? Sim, eu amo. Mas nós precisamos ter a palavra de Deus dentro dos nossos corações. Isso é o que agrada o coração de Deus. A própria palavra dele nos direciona a respeito disso. O segundo ponto que eu gostaria de conversar com vocês está lá no mesmo texto de Deuteronômio, agora dos versos 7 em diante, 6 e 7, né? Onde nós lemos que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam no seu coração, é uma confirmação da parte do Senhor. E o verso 7, onde diz assim: olha que bênção essa palavra para nós que criamos os nossos filhos. Ensina-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. O que o Senhor quer nos dizer a respeito disso? A palavra de Deus, ela tem que ser viva e presente na sua vida e na vida dos seus filhos. Mas olha o que o Senhor diz antes. Antes ele fala ele pede que nós guardemos a palavra no coração. Depois ele diz para que a gente fale da palavra de Deus o tempo todo, pelo caminho.
tem a ver com o contexto daquela época, né? Onde os pais andavam com os seus filhos, eles saíam de um lugar e iam para o outro. E hoje, se você não faz isso a pé, que você faça dentro do carro, que você faça à noite, que você faça de dia, que você correlacione a palavra de Deus com o seu dia, porque a própria Bíblia nos direciona e nos fala. A palavra de Deus nos diz que a nossa boca fala do que o coração está cheio. Olha como tem tudo a ver com o que Deus falou para que nós guardemos a palavra no coração. Porque se nós guardamos a palavra no coração, por consequência você vai falar da palavra. E o Senhor confirma que ao falar da palavra para os seus filhos, ao orientá-lo, você estará fazendo o que agrada o coração de Deus. Fechou? É isso que Deus quer, é isso que Deus pede para nós. É essa direção que Deus nos dá. A respeito da presença da palavra na nossa vida, nós sabemos que à medida que a palavra habitar em nós, nós seremos mais cheios de quem? Do nosso amigo Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é a palavra de Deus é o Espírito Santo. E nós aprendemos há semanas atrás o quanto ele é importante e a função e como ele pode ser presente. Nós fizemos uma atividade com os nossos filhos. Eu espero que você tenha aproveitado a oportunidade de fazer isso com seu filho, com a sua filha, que são pequenos, né? E nós propomos aquela atividade onde você desenha a pombinha, onde você trabalha a simbologia. E aí mais uma oportunidade, como diz a Bíblia, de você, pelo caminho, conversar. Pelo caminho, você falar a respeito. Pelo caminho, pode significar isso também, uma atividade em casa, onde você tem a oportunidade de ministrar no coração do seu filho. Existe uma charada onde fala assim, né? Qual que é a primeira regra para você ensinar um papagaio a falar? Alguém sabe? Qual que é a primeira regra para ensinar um papagaio a falar? Você precisa, eu já vou dar a resposta, você precisa ter um vocabulário maior do que ele. Para que você ensine o seu filho a amar e conhecer a palavra de Deus. Você, pai e mãe, você responsável pela criação do seu filho, você também precisa ter isso dentro de você. Não existe uma mágica que permita que você não viva isso, que você não fale disso e o seu filho aprenda. Isso não é propósito de Deus. Deus quer justamente que você, pai e mãe, exerça o seu ministério. Que você não negligencie esse ministério, que é falar da palavra do Senhor. Então, o seu papagaiozinho aí, né? Para quem tem criança pequena, então, sabe? Acho que essa charada entra muito bem, mas você precisa ter um vocabulário maior do que ele. E aí, com certeza, você vai ensinar a ele não só a palavra de Deus, mas você vai ensinar a sua vida. Você vai ensinar aquilo que você vive através da palavra de Deus. Nós temos várias maneiras de fazer isso, várias maneiras, mas uma importante reflexão é você lembrar de Timóteo, que nós conversamos na semana passada. Como que Timóteo aprendeu sobre a palavra? Foi através da sua mãe e da sua avó que internalizaram a palavra de Deus na vida de Timóteo. Usar os recursos, usar os estudos, usar uma live como essa para que o seu filho aprenda, fazer atividade, tudo isso é lícito e vai ajudar o seu filho a entender o que é a palavra de Deus na teoria e na prática. Porém, eu anotei algo aqui que fala a respeito de... Isso serve para qualquer área da sua vida, você sabe, com a Bíblia não seria diferente. Você ensinar aquilo que está gravado no seu coração é muito melhor, é muito mais fácil. Você vai lançar mão de um estudo, de um recurso, de um desenho, mas
comunicar as verdades bíblicas gravadas no seu coração, direto para o coração deles, cheio de vivências e percepções. Isso é convivência. Isso é viver com a palavra de Deus presente. E isso não há quem tire. Por isso que essa palavra lançada desde cedo na vida do seu filho, ou se ele já passou dessa fase, não importa, comece hoje. Se você não tem filho pequeno, que você comece hoje. Que seja você o coração cheio da palavra de Deus, para que você lance na vida do seu filho, independente da idade. Se você que está nos assistindo, por acaso tem um filho e está passando por dificuldades com ele, na fase da adolescência, na fase da adulta, enfim, independente da fase. Para Deus não existe limitação. Muitas vezes eu remeto à fase da infância, né, e da primeira infância, talvez porque é a fase mais presente na minha vida. Mas eu quero dizer para você, mãe de adolescente, pai de adulto, pai de adolescente, pai e mãe é eterno, né? Então a sua função também é eterna. E isso serve para você encher o coração do seu filho. Que a sua vivência e que a palavra viva no seu coração faça diferença na vida do seu filho. Eu tenho certeza, ou melhor, Deus me dá essa certeza de que se você fizer isso, você vai ser abençoado, a sua família vai ser abençoada. Amém? Em resumo, quanto mais da palavra de Deus você retiver no seu coração, maior será a capacidade de você colocar as escrituras e a palavra de Deus, ou a palavra de Deus, na vida dos seus filhos. Quanto maior for a sua intimidade, mais fácil vai ser. Não é assim para as outras coisas? Para qualquer coisa que você queira ensinar para o seu filho? Não é muito mais fácil você ensinar algo que você vive do que você fazer ele entender de algo que nem você dá o exemplo? Enfim, nós temos essa direção que não é diferente, mas é do que nós temos que fazer para o restante das coisas. Mas ela é cheia de poder. A diferença entre as outras atitudes que nós temos que tomar como exemplo para os nossos filhos e a palavra de Deus é que Deus milita por nós. É que Deus está nesse negócio. Quando Deus está no negócio, milagres podem acontecer. Quando o Senhor está e o Espírito Santo de Deus move as coisas a nosso favor, milagres podem acontecer. Então, se você acha que isso seria impossível acontecer na sua casa, eu tô aqui para te dizer que não é impossível. O Senhor, Ele quer fazer a diferença na minha casa e na sua, mas Ele depende de você. Ele depende, para fazer a diferença na minha família e na sua, Ele depende de você. Então, para isso, Ele nos convida a encher o nosso coração da Tua Santa Palavra. E aí sim, nós teremos a direção, nós teremos o melhor caminho a seguir, sem dúvida. Então, eu gostaria de finalizar essa palavra questionando você a respeito de quais os meios nas escrituras, né? Os meios para gravar as escrituras no coração. É lógico, você vai ler, meditar, louvores, momentos de adoração, oração, ouvir o ensino da palavra como você está fazendo aqui agora. E você também, a respeito da pregação da palavra, você vai ouvir e vai trazer isso para dentro de você. Você vai abrir a sua Bíblia, mesmo que você não tenha um norte, nós podemos te ajudar com isso. Deixa nos comentários, pede ajuda. Eu não sei como buscar na palavra, eu não sei como colocar, como começar esse movimento, mas eu quero. Então, por favor, coloque aí nos comentários e nós podemos te ajudar. Nós temos nos estruturados para poder ajudar a todo pai e mãe que precisa disso e que quer isso, ok? Então, esses são alguns recursos que você vai poder usar. E lembre-se, nada substitui o seu exemplo, nada. Se você quer fazer do seu filho, da sua filha, um homem e uma mulher com valores e princípios do Senhor, você precisa conhecer a palavra dele.
Assim vai ficar muito mais fácil ele aprender. Não só pela história do Jonas, da baleia, não só pela história de José, não só pela ilustração para as crianças pequenas, mas pelo exemplo. E o exemplo, ele é eterno. O Senhor nos respalda a respeito disso. Amém? Que Deus nos abençoe e eu quero convidar você a orar nessa manhã comigo. Nós vamos orar e pedir ao Senhor direção e também pedir misericórdia ao Senhor, que Ele nos faça um exemplo dentro das nossas casas e que a direção venha da Tua palavra, que Ele nos ajude a ter vontade pela palavra dEle, que Ele tenha misericórdia das nossas vidas. Vamos orar? Fecha seus olhos aí onde você está. Deus maravilhoso, Deus de bondade, de misericórdia. Eu te agradeço, Deus, porque através da sua palavra o Senhor nos mostra que nós podemos ensinar os nossos filhos assim como o Senhor nos ensina. Obrigado, Pai, por ser tão maravilhoso e tão poderoso em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por ser tão misericordioso com nós. Obrigado pelos nossos filhos, nós te louvamos e te agradecemos por o Senhor nos dar a oportunidade de criar filhos para o Senhor. Pedimos humildemente que seja o Senhor a nos direcionar, que seja o Senhor a colocar no nosso coração uma vontade infinita de te buscar. E que nós possamos também ser humildes, Pai, em dizer que nós não conseguimos, que nós precisamos de Ti, para que nós possamos concluir a boa obra, para que nós possamos concluir essa obra que é a criação dos nossos filhos. Louvado seja o Teu nome, bendito Tu és, nós Te louvamos, nós Te bendizemos nessa manhã e fazemos isso em gratidão e em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Pais, mães, eu gostaria de ter mais um tempinho seu aí, se puder, fica aí mais um pouquinho, porque eu gostaria de propor para as mães como um recurso para as mães que são para criança pequena, né, que tem as crianças menores em casa, que você essa semana se dedique a ter um tempo com seu filho, com sua filha, desenhando um coração, construindo um coração com eles. E dentro desse coração, e eu te sugiro que você faça a cruz dentro de um coração, simbolizando e trabalhando e conversando com o seu filho sobre a importância de ter o Senhor dentro dos nossos corações. Amém? Posso contar com você? E seria muito legal se você fizesse essa atividade com seu filho e também colocasse na rede social, marca a gente no perfil. Não é para que a ideia disso é que mais pessoas queiram fazer isso com seus filhos e até mesmo nos pergunte o que é isso. A ideia é que nós disseminamos nesse tempo de tantas má notícias, nesse tempo de tantas coisas ruins, nós queremos falar da palavra de Deus e falar daquilo que é garantia para a nossa eternidade. Amém? Então, se você puder, faça isso com seu filho. E você que é mãe de gente grande ou de adolescente, o desafio fica para você conversar sobre as maravilhas do Senhor e o quanto é importante também ter o Senhor dentro do coração. Fale para o seu filho, converse com ele. Não perca a oportunidade de mostrar como o Senhor é bom na minha vida e na sua vida. Como é bom falar do Senhor. Nós nos alegramos por isso, porque esse Deus é o Deus que nos sustenta. Fora isso, essa semana é a última semana do sorteio, a oportunidade para você ganhar um livro aí, desculpa papais, mas esse livro, esse brinde vai direcionado para as mães, né? O livro Mães Intercessoras. Então você tem a oportunidade de ganhar esse livro participando do sorteio. O que a gente vê muito, às vezes as pessoas curtem a página
as pessoas fazem o comentário, mas não curte. Então, orienta, lê direitinho lá a respeito de como proceder diante do sorteio, para que você não perca a oportunidade. Nós iremos sortear um livro para o pessoal do Instagram e fazemos um outro sorteio para o pessoal do Facebook. Ok? Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero ter te ajudado nessa manhã. Se você precisar de nós, nós estamos aqui. E tenha uma excelente semana. Deus abençoe. Fica com Deus.